FCast. Bom, já que estamos falando aí da questão da igreja, do crescimento, da expansão, por que não ficou só lá? Deus expandiu um pouco mais, não é? Vieram algumas congregações para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Que o nome dele seja exaltado. Então, falemos um pouquinho aí sobre Queimadas. O início do trabalho lá em Queimadas. Porque eu acho que aí, de repente, a nossa história, mesmo que seja um tempo curto, mas vamos nos encontrar mais uma vez lá em Queimadas, não é? Com a agir de Deus. Pastor, fica à vontade, fala aí um pouquinho sobre Queimada. Aproveita e manda uma saudação para os irmãos lá de Queimada. Então, vocês Amém. estão acompanhando. Estão online aí? Isso, estão Muito acompanhando. bem. Deus abençoe a todos. Vocês são uma bênção na vida da igreja do Monte Santo. E a gente vê realmente o mover de Deus na vida dessa congregação. Queimadas tem uma longa história porque vocês já iam lá nos sábados, nas feiras, pregar exatamente. o evangelho, não é? Você deve lembrar disso, né? Claro, claro, Lelo, você, Isidro. É como eu venho dizendo, assim, a mocidade era muito aplicada a esporte, a gente brincava muito. E a gente tinha bicicletas. Então, num certo tempo lá, eu não lembro nem o ano, foi por volta aí de 84, 85, alguma coisa assim. Nós decidimos ir para Queimadas de bicicleta. São cerca de 19 quilômetros. Todos os sábados a gente reunia a mocidade, aqueles que tinham bicicleta, e a gente ia fazer culto lá, em Queimadas, na feira. Em frente, praticamente, numa praça grande que tem lá, em frente à Igreja Católica. A gente fazia lá. E depois voltávamos. Fizemos isso por eu acho que um ano inteiro. Não lembro bem assim se mais. E nunca tivemos uma conversão ali. Nunca. E você conhece bem a história de Queimadas, porque você foi uma peça essencial no surgimento do trabalho lá. Então, aí foi quando você teve o privilégio e a oportunidade de contactar o Pedro, né? Pedro. O Pedro, que era... Muito educado, muito amigo, lá na Refresco Guararapes. Ele trabalhava na segurança lá. Isso, ele era terceirizado lá da Nordeste. Isso. E aí, então, ele assim, o testemunho dele é um outro exemplo muito edificante para a gente, né? Ele sentiu desejo pela palavra de Deus. Verdade. Isso aconteceu em 98. Foi quando você contactou com ele. Assim, é uma história bem interessante também, pastor. Eu trabalhava lá e o meu horário eu chegava às 16 horas e saía tarde, saía na madrugada. Aí encontrava essa pessoa muito educada, muito bem, muito fino. E ele falava comigo, e certa vez chegando lá, eu dei a boa tarde, né? E ele me chamou de irmão. Isso. Boa tarde, irmão, tal. Aí eu dei alguns passos assim e resolvi voltar. Ele disse isso. Aí falei com o Pedro, digo, Pedro, ele foi muito sincero, ele foi muito honesto. Ele disse, Pedro, você tem certeza absoluta que você pode me chamar de irmão? Aí ele, com aquele jeito dele, com aquela simplicidade dele, ele disse, pastor, ele disse, irmão, ele disse, ainda não. Exatamente. Né? Aí foi quando eu perguntei para ele se ele aceitaria um estudo bíblico na casa dele, uma visita. E a partir daí, algumas sextas-feiras, eu me deslocava de Campina Grande. Você lembra de Alexandre Magno? Sim. Ele foi também ele foi também, exatamente, foi lá comigo. E era noivo de Nilda. Então, toda sexta-feira nós íamos visitar Pedro, e Pedro já chamava os vizinhos. E fizemos alguns estudos bíblicos ali, outras pessoas tomaram decisão. Teve o Pedro também que se converteu, a esposa dele, e isso já foi mais na frente, né? Foi com a gente já. Aí então, depois veio a questão da casa, que alugou, que era bem pequenininha. Mas isso foi bem mais na frente. Então, Pedro depois vai me ajudar. Vou deixar você continuar aí. O ponto está aqui, né? Que Deus foi ligando
Isso. essa história, usando pontos e ligando um ao outro, e ele foi te enviando para o trabalho lá, não é? O que marcou mesmo para mim assim foi exatamente isso. O Pedro estava com a Bíblia na portaria, quando você chegou, viu a Bíblia. E aí foi questioná-lo, né? E realmente, de fato, ele confirma isso. É porque ele me chamou de irmão. Isso, aí ele confirma sim que ele lhe chamou de irmão. E você disse, você pode me chamar mesmo de irmão? E aí começou, né? A partir daí ele foi desafiado. E porque no fundo, era o que ele queria, tá entendendo? Ele foi desafiado. Ele disse que depois disso, em ocasiões lá, ele procurou igrejas lá queimadas. E em uma delas ele tomou uma decisão. E assim ficou realmente com aquela convicção no coração, e foi quando houveram então as reuniões. Você contactou comigo. Lembro muito bem, Pastor Lúcio, tem aqui uma pessoa em Queimadas, o senhor pode visitar? Assim, dar um suporte, visitar, né? Exatamente. Numa sexta-feira nós nos encontramos lá. Lembra disso? A lembrança que eu tenho, pastor, é do culto realizado mais na frente, na casa, que foi alugado, entendeu? Não, mas você estava no culto. Na casa dele. Que nós fizemos na casa dele, que Hilda se converteu. Foi naquela tarde ou noite? Em prantos, foi numa noite. Chorava prantos, chorou, eu peguei nas mãos dela, assim, ela lembro. E se entregou a Jesus Cristo. Eu acho que o pastor Pedro pode confirmar isso. É isso mesmo. E esses fatos. Então, a partir dali, então a gente não cessou de realmente fazer e dar essa assistência ao pastor Pedro. Nós tivemos essa visão assim de que realmente ali, pelo fato de já se converter, já tinha bastante gente assim na casa dele. E na sequência das visitas, a cada semana que a gente vinha, muitas pessoas na casa dele. Então se converteu a irmã de Hilda, foram se convertendo vizinhas ali pela pregação da palavra. E eu lembro também que o pastor Pedro, nos finais de semana, ele ia para a nossa igreja. Ele levava toda a família, aquelas pessoas que iam se convertendo pouco a pouco também iam. Grande bênção. E aí foi criando um laço, e até que chegamos ao ponto de alugarmos aquele prédiozinho lá de Dona Guia. Coração duro. Dona Guia fugia, ela não queria ficar na reunião. Uma mulher de coração duro, mas que amava a gente ali, os cuidados que a gente tinha pelo prédiozinho. Bom, então tivemos os percalços que mencionei na fundamentalista, assim, que impediu de que a gente continuasse naquele trabalhozinho lá. Entregamos o prédio e eu comecei o trabalho no Monte Santo. E eu lembro muito bem assim que o pastor Pedro voltou para mim e disse: pastor, a gente quer o senhor nos ajudando, continuando nesse trabalho. Dando assistência. E aí, então, formamos escala de pregadores. Todo final de semana a igreja se dividia. Um grupo ia para lá, outro grupo ia para... Que também a gente tinha o trabalho de Taperoá. Então, a gente dividia a igreja. Grupos iam para essas congregações, que eram Queimadas e Taperoá. A gente dava assistência lá ao trabalho. Também por causa dos percalços. Veja como problemas e ações do diabo assim podem destruir um trabalho e uma construção, né? Uma edificação. Pois é. Então tivemos que dar assistência a esses trabalhos e esses trabalhos, graças a Deus, louvado seja Deus, tem crescido bastante, tem sido uma bênção. E Deus já vinha preparando Pedro, não é isso? Muito bem, então com o passar do tempo a gente já saiu, a gente alugou realmente um outro prédiozinho já melhor, com mais estrutura, e aí o trabalho foi crescendo. Espaço maior, né? Era uma coisa assim impressionante, pastor, como as pessoas iam se convertendo. E a necessidade de abrigar essas pessoas como igreja, um grupo de pessoas convertidas ali para adorar o Senhor. Então, foi crescendo. Chegou a um ponto assim que eu vi a necessidade de não deixar mais aquelas ovelhas sem um guia. Eu não era suficiente, porque eu vim de Campina Grande para Queimadas. Então, nós decidimos colocar um pastor. Nós
conversamos com um pastor e não deu certo esse pastor. E foi aí quando eu cheguei numa oportunidade para o pastor Pedro e o desafiei. Perguntei para ele: meu irmão, você aceitaria levar o trabalho à frente? Aquele jeitinho dele, simples, humilde, homem de Deus, ele diz para mim, como se dissesse assim: quem sou eu? Eu entendo. Homem simples. Mas ele pensou e depois disse: quem põe a mão no arado não pode voltar atrás. Pois é. E aí abraçou o ministério e nós cuidamos em tratar dele na questão da graduação para o pastorado. Nós tínhamos também um seminário na nossa igreja, nós plantamos um seminário e dessa forma ele pôde se graduar. Graças a Deus, louvado seja Deus. E hoje é um grande pastor. Eu digo a ele que ele é o meu pastor, ele é meu conselheiro. Ah, o Pedro é fantástico. Deixa eu quebrar aqui tua fala e mandar um grande abraço para ele, para toda a família. E a família, os irmãos lá em Queimadas, né? Deus abençoe grandemente e continue abençoando esse servo, fortalecendo cada vez mais. É uma família abençoada. Deus estava preparando tudo, né? Muito bem. E a gente vê a explosão que foi o trabalho, a construção do templo, o crescimento, né? E eu brincando aqui com o Rayane e com o Douglas, eu digo: rapaz, Deus faz coisas fantásticas, viu? Porque o Douglas é aqui de Santa Rita. Rayane lá de Queimadas, eu digo: rapaz, os pontos que Deus une é maravilhoso, né? Quer dizer, é uma congregação que até frutos está produzindo, né? Está aí Rayane, uma Exatamente. esposa de um futuro pastor. E ela já é de uma geração bem mais na frente, não é? Exato, jovem. Exatamente, se preparando para servir a Deus. Frutos dos frutos.